Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, do Alex Mambula. E vocês devem estar percebendo que está tendo um som de fundo, não é aqui em casa, é na rua, está tendo aniversário, então estão tocando pagode a tarde toda, isso tá desde 2 horas da tarde, com certeza vai ter 2 horas da manhã. Fazer o que, né? Tem que suportar isso. Mas que bom que agora pelo menos o som está um pouquinho mais baixo. Como eu falei no último vídeo, eu saí um pouco desse eixo de vídeo sobre Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolás Maduro. Vou trazer mais um vídeo aqui a respeito sobre isso. E a gente quer até encerrar esse assunto, mas eu só encerraria mesmo com alegria quando realmente falasse que o cara saiu do poder, tá preso, foi levado para responder no Tribunal de Haia. Ontem eu vi no YouTube, né, títulos assim tendenciosos, Lula e Maduro presos, mas sabe que não é verdade. Então eu nos meus vídeos eu não gosto de colocar títulos tendenciosos. Coloco sempre títulos que são verdadeiros. Para que botar aquilo ali, Lula e Maduro vão ser presos? Coisa que não vai ser. Ou até pode ser, né, se justiça nesse mundo existir realmente. Aqui eu vou pegar 2 vídeos aqui para fazer uma reaçãozinha aqui. Primeiro aqui no Conectado. Gosto muito dos vídeos dele, mas sempre procuro deixar um pouco a minha opinião. A opinião dele eu já concordo, então eu não tenho que reagir o que ele está falando, mas é só porque ele botou um vídeo aqui sobre esses repórterzinhos da Globo, esses jornalistas que são jornalecos baratos, que poderiam ter uma dignidade de ir ao ar e falar logo, não, Nicolás Maduro fraudou as eleições, está sendo ditador, ele perdeu nas urnas. Não falar que tem que ver, tem que avaliar. Como eu disse em outros vídeos, dá a impressão que teve uma disputa acirrada, pau a pau, e ambos os lados não conseguem aceitar que perderam, e fica uma dúvida, e o povo realmente está na dúvida. Quando isso acontece, é até plausível a imprensa ficar no meio do muro, não sabemos quem venceu realmente, que foi uma luta acirrada, não ali naquele caso ali. Não no caso da Venezuela, todo mundo revoltado, todo mundo quebrando as coisas e tendo a sua vida em risco. E o cara já matou gente, vai matar mais ainda. Poxa, ele não consegue olhar e falar de uma forma bem incisiva. O cara é um canalha, um ladrão, roubou as eleições, fraudou. E ficam nessa palhaçada, numa diplomacia que não é diplomacia. É interesse que tem por trás para defender um cara que é indefensável. Vamos ver aqui o que o Conectado trouxe. Está açoitando a população. Mas antes, eu quero mostrar isso aqui, né? O Madurito dizendo que tá na ideia direto aí com o Lulu e que eles são parças. E a imprensa fingindo, meu Deus, eles fizeram isso, vamos ouvir isso aqui, ó. Eu falei com Lula há 15 dias. Falou com o Lula há 15 dias atrás. Agora hemos mantenido comunicação permanente com Celso Amorim, que fica reportando tudo pro Lula. E com o canciller Mauro Vieira. O presidente Lula, o presidente Petro e o presidente López Obrador. Só país top, hein? Estão trabalhando conjuntamente para que se respete a Venezuela, para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo. Sacaron un comunicado muy bueno ayer, muy bueno. Felicito al presidente Petro, López Obrador y Lula. Y le doy las gracias. Por toda Venezuela le doy las gracias. Lula, Petro, López Obrador. A las 2 horas que se pronunciaron los presidentes de Brasil, Colômbia e México. Ele reforça. Sabe, dá a impressão que foi um cara que ganhou de forma legítima. E conversando. E engraçado é que Lula, esse canalha desse nosso presidente, sabe que o cara não venceu.
É isso que mata, porque o cara, ele sabe que o cara não venceu. Não tem discurso dizer que eu estou em dúvida, não quero me meter na democracia deles lá, quem sou eu para poder ver. O cara não venceu. O cara tá roubando o poder. É como diria naqueles filmes antigos, tá roubando o trono, praticamente assim. E ele agradece a Lula, porque mantém contato, porque sabe que o cara é safado. Porque o meu pai sempre fala, né? Que dois safados se combinam. É exatamente isso. Várias vezes, lembrando que o Brasil é os Estados Unidos daqui. Fue la declaración de Blinken. Blinken lo que hizo fue responder el intento soberano de estos tres países latinoamericanos de evitar daños a Venezuela. O único dano que vai evitar a Venezuela é tirando você do poder, o Nicolás Maduro. O cara ele usa as narrativas, a esquerda ela é realmente assim, ela usa as narrativas de como quem tá do lado certo. Aí o cara usou um argumento que não vai ser tolerado baderna, bagunças, que os caras estão lutando pela democracia, que não sei o quê. Ué, o pessoal tá revoltado porque sabe que esse cara tá roubando. Tá roubando um lugar que está ilegítimo. E o povo não quer ver o país afundando na lama durante, eu ia dizer mais 4 anos, mas 4 anos não, ou 40 anos, sei lá quantos anos que esse cara vai continuar vivo, sei lá. A Venezuela já está igualzinho o Cuba, praticamente isso, que era um país promissor e depois se tornou o que nós sabemos hoje. Que o pessoal diz, vive de turismo, mas nem isso vive. E não é algo que corresponde, ainda que a Cuba vivesse de turismo, para a prosperidade da nação. De forma alguma. Porque no comunismo a nação nunca prospera. Bom, e aí depois, né, do Madurito dizer isso aí, a imprensa foi lá tentar passar aquele pano pro Lulu. Não é bem assim. Bom, sabe como é que é, né? Vamos ouvir aqui a imprensa, como faz a outra lá. Comunicado. Olha a cara desses jornalistas, só em ver a cara deles, já dá pra ver que é a cara de... Sei lá, não sei nem que cara posso dizer que são isso aí. De ontem é um comunicado muito frágil, né? É um comunicado sem a contundência. Mas por que o comunicado é muito frágil? Porque o Nicolás Maduro fala que está tendo apoio de Lula? Sem a contundência, sem um caráter, sem a legitimidade? O que o cara falou foi inapropriado? Porque o cara sendo um ditador, assassino, genocida, isso vocês me chamam de genocida. Genocida é um cara dizer que, vamos botar assim, igual se fala, que homem é homem, mulher é mulher, falar que várias coisas contra as pautas comunistas, que não concorda, isso é ser genocida. Isso é ser tudo. Igual como eles gostavam de falar sempre contra Jair Bolsonaro. Tudo isso, as falas que o presidente falava, isso fazia ele de um genocida. Mas o cara matar mesmo pessoas na rua não fazia ele de genocida. Isso não falam. Continuando aqui. Que o momento exige. E a diplomacia, por mais cautelosa que ela seja, né, obrigatoriamente deve ser, ela tem que ter contundência correspondente aos momentos mais dramáticos, como agora. Cautelosa. Os momentos mais dramáticos. O momento dramático é porque sabe que o cara tá no lugar que não deveria estar. O cara tá usurpando o poder. Gente, não tem outro tipo de jornalismo que esses caras podiam fazer de uma forma mais honesta, chegar e falar agora urgente,
direto da Venezuela, após o golpe, Nicolás Maduro ainda tenta dizer que o presidente apoia ele, e falasse, e rasgasse seda mesmo, falasse realmente. Talvez a credibilidade aumentasse um pouco, mas não adianta falar de um jeito como se fosse uma eleição limpa. É esse o problema que essa turminha está fazendo. Eles falam de um jeito como se fosse uma eleição limpa e ainda tem que apurar. É como eu fiz no outro vídeo, ainda tenta dizer trazer ata. As atas que esse cara apresentar é tudo fraude. Com ata ou sem ata, esse homem perdeu as eleições. Perdeu, é um canalha, é um ditador. É de tudo ruim. Porque qualquer coisinha aqui no Brasil tá essa moda de chamar as pessoas de nazista. Esse cara aí, ninguém chama esse cara tá igual um nazista, mas tá mesmo. E isso aí, e até pior. Porque pelo menos o líder do regime nazista ainda era ovacionado pela própria população. Esse cara aí é odiado. Então você vê que o nível dele está muito abaixo. Mas, por quê? Porque, querida, todo mundo já condenou, as atas foram apresentadas, os Estados Unidos foram lá, já disseram que o Maduro fraudou, que o outro candidato ganhou, mas o Brasil tem que ser cauteloso. Por que tem que ser cauteloso? Por quê? Cauteloso poder manter a ideologia junto, porque para Lula e todos os esquerdistas, porque embora o Brasil ainda não é um país comunista, mas ficamos assim imaginando um parâmetro, mais uns 12 anos de esquerda no país. Só governo de esquerda. E como Olavo de Carvalho falava, Lula ele não quer alternar entre os partidos de esquerda. É só o PT. Não é, vamos supor, 4 anos de PSTU, 4 anos de PCdoB, 4 anos de PCO, 4 anos de PCB ou PV, não. Vai ser só o PT. Então, imaginando mais 12 anos de PT no poder, com certeza entra um regime comunista. Daí esses jornalecozinhos vão ver o que é bem ruim para a tosse. Porque bom para a tosse não vai ser, não. Então fica cauteloso. O que Lula está querendo fazer? Ele quer manter a união do bloco comunista. Ele não pode ir contra os princípios dele, contra os conceitos dele. E o conceito dele é o comunismo vencer e pronto. Eu comparo isso igual uma partida de futebol, um vascaíno querer torcer pro Flamengo. Ele nunca vai fazer isso. Ainda que se na tabela o Flamengo vencer, vai ajudar o Vasco, mas ele vai estar torcendo pro Flamengo perder. Ele nunca vai conseguir torcer pro Flamengo. É a mesma coisa Lula. Por mais que vão acusar ele de tudo, você está apoiando um ditador, um assassino, mas o que fala mais alto é a ideologia comunista já no sangue, na mente dele. E ele nunca vai ser contra isso. É essa a verdade. Que é o amiguinho do Lulu, fazendo golpezinho, tudo que o Lulu quer fazer no Brasil. E o Maduro faz essas coisas exatamente para jogar, o Lula, o Obrador, e o Petro contra os outros países. Ou seja, dá a impressão que Lula não está compactando com isso, não está telefonando para ele, como no final até desse vídeo que fala que vai mandar tropas para lá, com o intuito de defender a nossa embaixada, mas na verdade é poder ajudar esse cara mesmo. Toda a conversinha, todo o apoio, aquela coisa de tamo junto, não, tudo isso é uma mentira. Ele quer jogar o nosso presidente, contra o resto do mundo, no pensamento verde dessa mulher aí. Mas o cara que desde o princípio viu os manifestantes, as pessoas lá em rebeldia contra a falsa
a falsa eleição desse homem, já era para ele realmente ter falado a verdade. Olha, ele não venceu, ele perdeu, eu não estou apoiando. E chegasse, diga-se de passagem, nós já fomos amigos, já dei apoio a ele, tudo, admite. Muita gente já admitiu que já votou no PT, eu já votei no PT, hoje não voto mais. Então, a pessoa ele podia chegar e falar, olha, já apoiei ele, mas não estou apoiando nisso, pois ele nitidamente perdeu. Edmundo Gonzalez é o presidente da Venezuela e eu estou retirando o meu apoio ao Maduro porque ele não venceu. Pronto. Seria outra coisa. Aí até a direita podia falar, Lula tá fingindo. Não, mas não importa. Mas o que é importante é que o cara teria se pronunciado e falado aquilo corretamente. E não dar uma ideia de que ele ainda não tem certeza se o cara perdeu ou não. Poxa, isso aí é de um cinismo. É de um cinismo que não tem nem como classificar. É isso, porque o Lula não está com o Maduro, não. O Lula não falou nada. É o Maduro que está insinuando isso, mas todo mundo sabe, ele é bolsonarista. Olha, eles são meus aliados, hein? E não são, caralho! Isso cria dificuldades para esses presidentes dentro dos seus países internamente, como aqui no Brasil, né? É verdade. Qual a dificuldade? Aí nós vemos que eles tentam falar de todas as formas que Lula... Só um minutinho só. Calma aí, minha esposa tá querendo pegar o carregador. Pode passar. Vou pegar o carregador pra minha esposa aqui, só um minutinho só. Eu fico Fabinho. Não. Desculpa. Gente, gravar em casa é isso mesmo. Não dá pra improvisar não. Às vezes acontece isso. Então, vemos que essa mulher, ela tá querendo sempre colocar Lula no... Todo jornalista da Globo, exato. Tirar a culpa de Lula. Lula não está apoiando uma ditadura comunista, sanguinária. Quando a casa cair para esse homem, tiver todo mundo contra, é porque ele nunca apoiou isso. É tudo mentira do Maduro. E a verdade é isso aí. Eles vão ficar nessa narrativa. Mas nem eles mesmos entram no ar e falam que o cara deu o golpe. É só ele fazer igual aos outros países, falar: realmente, vendo tudo direitinho agora o que aconteceu, o Maduro tá dando alto golpe. Ele fraudou as eleições. Pronto! É exatamente isso aí. Mas só que nem o presidente é honesto, nem essa gente também é honesta para poder cobrar isso. Eu fico vendo que eles cobravam de Jair Bolsonaro posicionamento em tudo. Em tudo. E tem coisas que ele não tinha, nem era necessário, mas cobrava posicionamento. E não vão falar, cadê o posicionamento do nosso presidente em ver que isso aí é uma farsa, é uma fraude. Porque eles têm que estar do lado do presidente. Golpe de Madurito. 100% dos editoriais dos jornais, por exemplo, dos comentaristas, criticam evidentemente aquela fala do Lula completamente deslocada, sem sentido. E o Maduro, quando fala isso, né, ele sabe o efeito que ele está criando. Ele está querendo dizer, tá vendo? Eles são meus amigos. Mas porque são mesmo. Né? Eles não estão querendo me tirar daqui. Ou seja, ele divide a pressão internacional. Puta que... Isso aí aqui, porque esse cara, ele se excede um pouquinho. Como eu sempre falo, eu evito deixar palavrão, mas tem horas que, quando a gente faz reação do vídeo de alguém, não dá pra cortar assim em cima. Mas, adiantando aqui. Isis, bom, vou falar paiseco, porque Vamos adiantar. é tudo que é país, já Isis daqui, esses dizem que não. Agora, você vê que não há, eu repito o que eu falei lá no início, não há luz no fim do túnel, não tem saídas. Eu chamo... A saída é fácil, garota. É simples, não tem conversa mole.
é chegar lá e tirar esse cara do poder à força. Chegar lá e dar um pontapé nele e tirar ele do trono. Simples. Essa é a saída. Só uns países se unirem, chega lá e tirar esse homem de lá à força. E dar a Venezuela aos venezuelanos. É fazer igual quando fizeram com o Saddam Hussein. Mas é claro que aí depois vai dizer porque tudo aquilo ali foi orquestrado para poder ficar com o petróleo do Iraque. Isso aí foi orquestrado para ficar com o petróleo da Venezuela. Porque os Estados Unidos não são heróis. É lógico que eu sei que os Estados Unidos, eles não são o país perfeitinho que quer fazer o bem pro mundo. Eu sei que não. Eu sei que tudo tem o interesse deles. Não há dúvida, ninguém é inocente para isso. Mas é claro que algumas coisas, ou seja, eles fazem um bem, também visando receber o retorno deles nesse mundo. Eles não são um país que é uma instituição de caridade, eles são como se fosse um comércio mesmo, né? Ou como um hospital particular, que pode até salvar uma pessoa, mas sabe que vai cobrar. Os Estados Unidos, ele é exatamente assim. Ele pode ajudar, a Venezuela ajudou o Iraque a tirar aquela ditadura, aquilo tudo, mas é lógico que ele quer o retorno. Isso eu vou dizer que é até natural, dentro da lógica. Mas agora, deixar um cara empobrecendo um país, ou seja, fazendo o povo ficar na miséria, chega até o ponto, ainda não está o ponto, não sei, mas daqui a um tempo tem que comer os próprios cachorros e gatos, isso aí, esse cara vai estar certo. Isso aí, eles não chamam um cara desse de um genocida, ditador, nem nada. Uma atenção para que a Carol disse, né? A Carol lembrou o que o Itamaraty tem dito e o Palácio do Planalto tem dito, que é o seguinte: os Estados Unidos, os outros países fazem casa feia, batem feio, batem duro e dizem: o González ganhou a eleição. Ok. Tá bom, fizeram a mesma coisa com o Guaidó. O que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Os Estados Unidos têm a política das sanções. Tem sanção contra Cuba. Você vê que ela dá certo uma vontade de dar uma risadinha, né? Debochando, ou seja, como se o que os Estados Unidos faz, ele faz as sanções, corta relações com o país, é para dizer que aquele país está ilegítimo. Exatamente isso. Esse cara, não reconhecemos esse cara no poder porque esse cara não venceu. Nós não podemos negociar com um cara que diz ser presidente de um país que ele não é presidente eleito, ele não está ali de forma democrática. E um país democrático não aceita fazer acordo com um país que não é democrático. E ela dá quase uma meia risadinha, sabe? Como se não quisesse dizer nada, isso. É num cinismo. Décadas. Por quê? Por que tem essas sanções contra Cuba? Fala! Sanção agora contra a Rússia. Sanção contra a Venezuela desde o Chávez. Ela não fala o motivo. Ela não fala. Vai ver porque não gostava do Chávez, porque o Chávez é muito chato, né? Como a gente Deus, é um horror o Chávez. Será que era por isso? Eles não gostavam mais de ver a reprise da exibição do Chávez. Já vê que é por isso. Fala dos golpes que esses países deram contra os Estados Unidos. Sim, e daí? O que isso resultou? Não, vendo ela respondendo assim, sim, e daí? Me lembra agora a Chiquinha. Quando tenta defender o Nhonho. Se o Nhonho tá gordo, sim, e daí? O que tem? Se ele parece uma melancia gigante, sim, e daí? Mas você não pode falar. Sim, se o Nhonho parece uma baleia, não sei o quê, sim, e daí? Até o Nhonho falar: Chiquinha, calma, eu tô te defendendo. Não, sabe, parece igual a Chiquinha falando. Sim, e daí? Caramba! Você tá entendendo? Então o Brasil não tem que fazer nada, porque a gente vai colocar sanções e não vai adiantar nada. Então é melhor mesmo a gente apoiar e continuar. Só que sanções e tudo, eu acredito que seria mais fácil os países que realmente estão contra isso aí dirigir suas tropas e tirar esse homem do poder e dar o poder ao povo venezuelano. E não vai ser nenhuma imposição internacional, é o certo. Para mim não importa as atas que esse Nicolás Maduro apresente. O povo na rua revoltado é a prova que ele perdeu as eleições. E se ele está ali de forma ilegítima, os países tiram todo o direito de tirar esse cara do poder.
O presidente Lula, se fosse um cara de dignidade, ele diria, eu vou cortar a relação com a Venezuela. Eu não negocio com um cara que não é um presidente legítimo. Mas como ele pode ter moral para isso? Ele também pode não ser um presidente legítimo. Aí eu não quero continuar naquilo que eu sempre falo a respeito das zonas feudadas. Agora vamos no outro vídeo aqui, que eu quero também deixar sobre... para a gente encerrar logo esse assunto, porque parece que esse assunto não vai ser encerrado tão cedo. Guerra sem regras. Hitler não está. Eles estão querendo mostrar que o Lula não é amigo de ditadores. E amigo de ditadores é o Bolsonaro. Eu nunca vi isso acontecer e também não posso acreditar que isso dê certo. É tratar o leitor como idiota. Imaginar que o leitor não vai entender isso daí também é uma pretensão. Aí que eu me refiro, eles se referem a esses jornalistas todos da Globo. Essa gente acha que os eleitores são idiotas. Subestimar a inteligência alheia. Lembrando que o próprio Lula recebeu Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado aqui o ano E passado. aconselhou mudar, criar uma narrativa. Exatamente. É evidente que esses acontecimentos aqui foram Uma guerra bem antes civil. daquele jornalista falando ali. Agora nós vamos ver o que essa outra jornalista fala. Duro, né? Um banho de sangue, uma guerra civil. O governo Lula está um pouco atrasado, bastante atrasado nesse aspecto. Ele ainda está vendo se a Venezuela será uma democracia consolidada e que ela teria uma chance de mostrar ou de provar isso ao mundo nas eleições deste domingo, dia 28 de julho. Não é que Lula está querendo provar. Isso aí também seria uma narrativa falsa. O que ele está querendo é implantar o comunismo em todas as Américas. Cada país que vence, um país esquerdista, é como eu já falei, não é todo país esquerdista que é comunista. Lógico que não. Então mesmo nesse vídeo nós vamos entender isso aqui. Mas cada vez que um governo esquerdista sobe ao poder, é uma esperança desse governo perpetuar e aos poucos implantando e se tornar comunista de vez. Então, o que o Lula quer é exatamente a mesma coisa que o Islã quer, que queria que o Islã dominasse logo o mundo. Ele quer que toda a América venha ser um bloco comunista. Igual teve a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aí seria a União das Repúblicas Socialistas Americanas, como se fosse assim. Não seria esse nome, sabe? Mas é praticamente como se fosse isso. Toda a América do Sul, aí sobraria apenas o México, Estados Unidos e Canadá, que não seriam, mas imagine toda uma América do Sul, uma América Central, todas elas sendo comunistas. Isso aí seria o ápice do comunismo para Lula. Quando há uns 6 anos atrás, alguns países da América do Sul começaram a eleger presidente de direita, Lula falou que não podia aceitar isso, isso é como se fosse um retrocesso. Na mente dele é um retrocesso voltar à direita, voltar à democracia. Nosso país é de esquerda, ainda tem democracia? Tem democracia. Mas aonde tem comunismo, não tem democracia. Eu já falei isso já em outro vídeo. Mas a intenção de Lula não foi porque ele quer a democracia na Venezuela. Ele quer a perpetuação do comunismo. Acontece que a Venezuela já é uma ditadura de fato há muitos anos. E não é uma ditadurazinha. É uma ditadura. E ele sabe. Ele não é idiota, como ele tenta parecer. Ele não é idiota, ele sabe disso. Eu não sei se os repórteres da Globo são idiotas ou se são completamente vendidos para poder comprar o discurso dele, mas acho que são vendidos, não é possível. Não é possível que aquela gente toda ali não tenha uma coragem de falar, como no outro vídeo, falar, não, de fato, esse presidente Maduro deu um golpe e Lula, como um presidente digno que teria que se colocar contra e também cortar relações. É isso aí. Com certeza iriam dar até mais
aval para a Globo isso. Mas os jornalistas eles não admitem, ou seja, de uma canalice tanto, não sei se quem é mais canalha, se são jornalistas ou se é o presidente. Talvez sejam eles, né? Já que o próprio presidente chamou eles de canalha, eles não se defenderam. Ditadura que mata, persegue, encarcera adversários ou, como acontece no caso de ditaduras, inimigos políticos. Nos protestos de 2017 foram mais de 100 mortos. Há muito tempo o governo brasileiro já deveria ter reconhecido isso, aliás, como fazem muitos outros países da América Latina, e não deveria tomar um susto com as declarações do Maduro. Deveriam ter... Em 2017 ainda era Michel Temer no poder, que tinha assumido após Dilma ter sido impedida de continuar no poder. Sim, condenado veementemente uma fala como essa, que é uma ameaça contra o próprio povo e a população de Maduro. Houve a assinatura do Acordo de Barbados, em que os Estados Unidos e outros países europeus, latino-americanos, deram uma espécie de segunda chance para o Maduro reverter. A fala foi que ele disse que haveria um banho de sangue, uma nova revolução, que ele não aceitaria perder. Ou seja, uma frase dessa já deixa bem claro que o cara, as intenções do cara, que não é um cara honesto, que é um cara de mau caráter, e tudo que aconteceu ali, o povo revoltando, já era para todos os países, todos que são de bom senso, de honestidade mesmo, se voltarem contra ele. Não dá para cobrar nada de Lula, porque o cara não é honesto, o cara é canalha. Ou seja, ele mente como se estivesse falando a verdade, como já dizia Olavo de Carvalho. A mentira para ele virou a verdade. Ele parece igual o personagem bizarro do Super Amigo, inimigo do Super-Homem. A mente dele é tão distorcida, o mundo dele é tudo ao contrário, que a mentira é verdade. E a verdade é mentira. O cara ele não mente mais por mentir, ele mente porque a mentira é a verdade dele. As políticas faziam um processo limpo de eleição e, em troca disso, ganhar a suspensão das sanções aos produtos venezuelanos. Mas não foi isso que a gente, principalmente o petróleo, mas não foi isso que a gente viu acontecer. Pelo contrário, Maduro tem quebrado sistematicamente todas as regras desse acordo ao tirar opositores políticos, começando por Maria Corina Machado. O cara se sente intocável. Ele sente que tem apoio. Engraçado que os países que apoiam dele não são países enormes, mas isso dá uma força ao cara que, vou te contar. Era a principal adversária político ali da capacidade, da possibilidade de concorrer livremente nessas eleições. Mas, ao que tudo indica, Edmundo Gonzalez será o vencedor. Agora, o que todo mundo quer saber é qual será a reação do governo. Lógico que isso aqui foi bem antes do acontecido. Mas quando fala qual será a reação, parece que já estava profetizando que o cara não ia aceitar sair do poder. Venezuelano. A imprensa que desistiu de ser imprensa demorou a admitir de verdade que Nicolás Maduro é um ditador. E que, mais uma vez, a Venezuela... Demorou, mas ainda tem uns que não acreditam ainda. Tem uns que ainda estão com aquela coisa, ainda que tem que ter uma negociação, tem que ter uma diplomacia, tem que um momento é delicado, que não sei o quê. Não tem que ter mais nada. Qualquer ação de países que entram lá com forças internacionais e tirem Maduro do poder à força, nunca tem que ser reprimida. Nunca tem que ser colocada em xeque se está certo ou não. O que esse cara faz, eles não estão colocando se está errado ou não. Mas tirar o cara à força do poder, vão questionar se está certo ou não. Ela pode ser vítima de uma fraude eleitoral. Já foi. Lula ficou assustado com as ameaças do amigo de que, se a oposição vencer, haverá uma guerra civil e um banho de sangue no país. Nossa. Eu não sei se Lula fica assustado, porque essa é a ideologia do PT. Tem uns 6, 8 anos, numa reunião política, a Benedita da Silva, que eu acreditava até que ela era cristã, sei lá, ela falou
num comício lá, começou uma reunião fechada, que sem derramamento de sangue não há remissão. E o pessoal lá bateu palma, ateus que nem nunca leram a Bíblia, tudo, acreditando que está falando de uma revolução. A mulher citou um texto bíblico para poder fazer valer dos conceitos canalha do PT. Então, acredito que essa é a mentalidade deles. Então, não vejo que Lula ficou espantado, apavorado com isso, não. Ele simplesmente consentiu com isso. Seguir, prender opositores, matá-los ou torná-los inelegíveis, tudo isso parecia normal até anteontem. Maduro faz isso, Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, outro amigo de Lula também. E estava tudo bem. Vladimir Putin, igualmente apoiado pelo petista, sempre adotou essa estratégia e recebeu até cartinha de amor do Lula. Eu já falei isso antes, vou falar novamente. A diferença do Brasil para esses países é que o Brasil é um país enorme. Não se dá para também usurpar um poder à base da força, como nesses países menores, pequenos. Porque se tentar fazer isso no Brasil, com certeza as manifestações, as revoltas vão ser enormes. Graças a Deus o Brasil é um país muito grande. Então, não dá para poder dominar dessa forma. Se o Brasil fosse um país apenas do tamanho de Minas Gerais, ou um país do tamanho do Espírito Santo, sei lá, só do tamanho do Rio Grande do Sul, seria mais fácil um ditador tomar conta. Mas um país enorme como o nosso é mais difícil realmente. E temos que dar graças a Deus por isso. Mas Lula ele não ficou assustado, preocupado com isso. Porque ele sabe que o poder comunismo só se consegue dessa forma. Sigilosa, claro, mas obviamente com felicitações por mais uma eleição fraudulenta concluída com sucesso. A imprensa, por questões particulares, está quase sempre tentando concordar com a turma de Lula. Os fatos, o que são os fatos, o apego ao mundo real, o senso crítico, isso é perigoso, pode provocar problemas. Mesmo quando agredidos, muitos jornalistas preferem dar de ombros. Ninguém nunca atacou a imprensa como Jair Bolsonaro. Ah, meu Deus do céu, é exatamente isso que ele está falando. A imprensa caiu no colo de Jair Bolsonaro por qualquer coisa. Desse um espirro, desse um peido, estava caindo em cima. Jair Lula não. Quando Lula chamou eles de canalha, uma repórter tentou falar de uma forma suave, tentando explicar, olha, o presidente falou isso, mas não é que nós somos canalha, é que nós estamos vendo o gráfico, presidente, e não sei o que, querendo ainda explicar para ele. Tá tudo caindo, então ainda tentaram explicar para ele a respeito do gráfico. Você que não nos entendeu. Ao passo que se fosse Jair Bolsonaro e chamasse de canalha, eu dizer que não podiam aceitar, que não podiam admitir uma coisa dessa. Aí nós vemos que como a esquerda toda aparelhada com a imprensa toda aparelhada com o governo, e é claro que vai ficar sempre assim. Como no canal do Conectado falou, quem está pagando a Rede Globo agora é o presidente Lula. Ele que está pagando. Quase ninguém mais anuncia. Eu não vejo a Globo News mesmo. Eu acho que aqui em casa nem pega ela. Ou se pega algumas vezes e não vejo também, está sempre fora do ar. Não sei qual audiência que tem, eu não sei quais programas que passam, eu não faço ideia. Só pego alguma coisa aqui quando vejo alguém postar na internet e olho lá. Mas não coloco minha TV para assistir isso. Minha esposa mesmo agora está assistindo a Record, está vendo aquela novela nova francesa que estreou. Então eu acredito que o patrocínio da Rede Globo está indo embora porque estão perdendo a credibilidade na emissora. Mas está tudo bem? Como que continua tudo bem? Como que o dinheiro continua entrando? O dinheiro do governo. Mas para isso é como se vender alma ao diabo. Tem que fazer tudo o que o Lula manda. Está nas mãos dele. Tem que fazer o que ele pede. Se ele apoiar realmente esse Nicolás Maduro, com o tempo, eu já falei isso no outro vídeo também, com o tempo eles vão esquecendo, vão passando pano,
vão dizendo que Nicolás Maduro pode estar certo. Porque da mesma forma como eles não atacam de forma veemente, o cara está lá de forma ilegítima, lógico, daqui a 2 ou 3 meses, eles vão mudando argumentozinho. Primeiro fala que ele parece que é bolsonarista, como se Bolsonaro quisesse dar um golpe, nunca foi isso. O povo se revoltou porque percebeu realmente que houve uma coisa errada nas eleições. Não foi Bolsonaro que deu o golpe. Bolsonaro estaria quase na posição do Edmundo Gonzalez, não do Nicolás Maduro. E daqui a pouco eles vão esquecer esse argumento que o Maduro é de direita e vão dizer realmente que ele impediu um golpe no país, como ele mesmo já disse. Eu estou sendo vítima de um golpe. O cara dá o golpe dizendo que está sendo vítima de um golpe. É muito chato falar sobre isso, porque parece que não há luz no fim do túnel em relação a ver esse cara sair do poder. Eu falei que eu não queria mais nem falar sobre isso, mas a gente vê cada noticiário, toda hora, essas coisas assim, e a gente fica muito triste pelo povo que perdeu o direito da democracia. Eu espero chegar, o dia que chegar aqui, e realmente postar um vídeo com felicidade, falar parabéns ao povo Venezuela, que o Maduro realmente saiu do poder, Nicolás Maduro nunca mais. Mas infelizmente, por enquanto, parece que realmente nesse caso não há luz no fim do túnel. Pedir a prisão dele no Tribunal Internacional, é como outra repórter falou, isso pode acontecer, mas quantos casos consegue? Não é fácil. E a outra jornalista com cinismo, e os Estados Unidos vão fazer sanção? Sim, e daí? Ou seja, parece até a Chiquinha realmente falando. E só sanções não adianta. A Venezuela vai ficar fechada, vai ficar como Cuba, vai ficar enfraquecida, vai ficar pobre. E sabe o que acontece? Depois de 10, 20 anos, quando a história se esquece, os Estados Unidos que é o culpado. Os Estados Unidos que é o vilão. Ele quer vir aqui, quer roubar alguma coisa. Mas esquece que antes disso, quem está roubando primeiramente a Venezuela é Nicolás Maduro. Isso aí é o que tem que se falar, não dá mais para poder falar muita coisa nova sobre isso, que já sabe. Espero que a única novidade que venha trazer é quando dizer que esse cara realmente foi deposto no poder, está preso e nunca mais vai se eleger novamente. Bom, estou ficando por aqui, fazendo esse vídeo bem chateado ainda com essa situação toda. E é isso aí. Se alguém for contra meus argumentos, pode comentar. Se for a favor, também pode comentar. Um ótimo domingo a todos. Beijo carinhoso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, esperando que seja com notícias melhores. Fui.